Pessoal, Vinícius de Sá aqui, estou de novo com o Fernando Martinelli, segunda entrevista aqui com ele. Ele que é diretor da Interval. E hoje em dia eu tenho pesquisado muito a Interval e tenho visto que é uma empresa fenomenal. E o Fernando está aqui para me ajudar a contar um pouquinho da Interval, de como utilizar ela. E Fernando, conta um pouquinho aqui para a gente o que é a importância de férias, que é a primeira pergunta aqui para ti. Qual a importância de férias para o dia a dia do brasileiro e como você e a Interval ajudam ele a ter mais férias, ter férias de melhor qualidade? Bom, Vinícius, primeiro, legal demais estar de novo no papo contigo. Cara, férias é importante para todo mundo, né? A gente vive num país que tem uma característica única. A gente tem 30 dias de férias no Brasil e essas férias são remuneradas ainda, né? Então, o brasileiro, por muito tempo, ele não conseguia viajar pelas condições sociais do país, né? A gente, nos últimos 15, 18 anos, experimentou uma mudança no perfil de consumo do brasileiro e férias passou a ser um produto da cesta de consumo do brasileiro. Muita gente que antes não tinha condições de fazer férias, nos últimos 15, 16 anos, adquiriu um carro financiado, mas adquiriu um carro, adquiriu uma casa mesmo que financiada. E a partir do momento que o cara tem a possibilidade de se locomover, né, que ele tem um carro, uma facilidade e tal, ele começa a viajar um pouco mais perto, vai aumentando aquela viagem e tal. Então a gente entende que férias é muito relevante para o brasileiro. A gente vive num país que tem uma temperatura super agradável, a maioria dos estados no Brasil faz sol quase que o ano inteiro. A gente tem praias paradisíacas, 8.500 quilômetros de costa para ser explorado e tem 200 milhões de brasileiros aqui dentro, né? Legal. Então a gente entende que férias é muito relevante. E a Interval tem um papel importante nisso, né? Porque a Interval é uma intercambiadora de férias que possibilita empreendimentos de vender produtos de tempo compartilhado e propriedade compartilhada, né? E a gente viabiliza férias de milhares de pessoas no mundo inteiro que adquiriram as suas férias através desse conceito e desse modelo de negócio. Que legal. E você falou uma coisa que realmente não tem nos Estados Unidos. Aqui a gente tem férias remuneradas, é quase um privilégio do brasileiro. Então, a mais para você tirar férias e você tem o dinheiro com um terço a mais para você gastar nelas mesmo. Exatamente. E, meu caro, você está aqui na Interval faz 7 anos, se eu não me engano, 7 né? anos, isso. Desde 2012. Desde 2012. E qual é o panorama agora do Brasil para a Interval? Quantas famílias vocês têm atendido aqui no Brasil? Bom, quando a gente começou o negócio aqui em 2012, a Interval entrou no Brasil na década de 80. No primeiro ciclo do timeshare no Brasil, né? Esse foi um ciclo que durou entre o final da década de 80 e comecinho dos anos 2000, né? Depois disso o mercado deu uma estagnada e após 2004, 2005 é que alguns projetos começaram a voltar com mais força e em 2010 o mercado da multipropriedade começou a ganhar bastante expressividade. A gente retornou às operações aqui em 2012, né, comigo à frente da operação. Em 2007 a gente tinha feito uma reestruturação da estrutura corporativa da empresa. Então parte da equipe que atendia aqui no Brasil foi remanejada para outros países, Argentina, México, Estados Unidos. A gente continuou atendendo o Brasil, mas sem o escritório físico aqui. E eu retornei com a empresa em 2012, olhando justamente para esse novo mercado do Brasil, né? Essa quantidade enorme de pessoas que tinham ingressado numa classe de consumo de viagem e que estavam procurando férias no Brasil. Quando a gente começou o negócio aqui, cara, a nossa base no Brasil ela era muito pequena ainda, né? E confesso para você que boa parte das pessoas que tinham um tempo compartilhado, que eram brasileiros na nossa base, elas tinham comprado um produto de férias em Orlando, em Cancún ou fora do Brasil, né? Quando a gente começou o trabalho aqui em 2012, uma grande quantidade de empreendimentos foram sendo afiliados à rede. Hoje a gente tem mais de 70 empreendimentos que fazem parte da rede aqui no Brasil. E esses empreendimentos têm vendido massivamente produtos de férias, seja de tempo compartilhado, propriedade compartilhada, Brasil afora, né? Hoje são mais de 25 mil famílias no Brasil aqui no Brasil que são atendidas pelos nossos programas de férias. E no mundo, quantas famílias são? Hoje são mais de 2 milhões e 200 mil famílias do mundo inteiro, distribuídas em mais de 3.200 resorts em 85 países. Cara. Que legal. Então o Brasil tem muito a crescer, né? Porque 25 mil, considerando aqui a gente, sendo 2 milhões, né? A gente está... vocês estão engateando o número de famílias, mas está crescendo bastante. O Brasil, como mercado doméstico, ele é muito relevante para a gente, né? Você tem mercados, por exemplo, que nem o México, ele é um mercado muito importante para a Interval, mas é um mercado que acaba tendo muito americano, que vai passar férias no México, por proximidade, e acaba comprando produtos lá, né? Então, com o mercado doméstico, o Brasil é um mercado muito relevante, é o mercado mais importante da América do Sul para a empresa
E um dos mercados que apresenta o maior crescimento no mundo, né? A gente vê que esse modelo de negócio aqui no Brasil tem disparado. Tem tudo a deslanchar, né? E me fala uma coisa, qual que é a diferença? Você, junto com a Interval, você está com a concorrente no topo, assim, vocês pegam talvez 80%, 90% do market share, mas qual que é a principal diferença da Interval para a principal concorrente? A Interval ela sempre teve até o slogan da empresa sempre foi a empresa de intercâmbio de qualidade, né? A gente tem já há muitos anos algumas redes hoteleiras que são clientes da Interval e que fazem os seus intercâmbios de férias, dos seus clubes de férias, através da nossa plataforma, né? O caso da Marriott, da Hyatt, da Sheraton, Westin, Accor, enfim, diversas outras redes grandes. Então, a questão da qualidade ele é um ponto relevante no nosso negócio, né? A maioria dos nossos empreendimentos são empreendimentos de um padrão bem elevado. E nos últimos 10 anos a gente focou muito no desenvolvimento de tecnologias que facilitassem tanto o processo de venda quanto a utilização por parte dos clientes, né? Antigamente o cara vendia um timeshare e muitas vezes falava assim, vou vender um timeshare, depois não vou nem ligar mais para esse cliente para não correr o risco do cara lembrar que ele tem esse timeshare e cancelar, né? Hoje em dia mudou isso, né? Nos últimos 15 anos aí, a maioria das operações, eles têm um trabalho intensivo em fazer com que aquele cliente utilize, né? Enfim, quanto mais próximo for o contato com aquele cliente, mais valor ele percebe no negócio, permanece adimplente, né? Continua utilizando e é isso que faz a máquina girar. Então, o foco da empresa nos últimos anos tem sido muito a tecnologia, né? Legal. Então, a gente desenvolveu aplicativos que vão desde aplicativos para a sala de venda, né? A gente tem uma tecnologia que chama Sales Toolkit, que é uma tecnologia para a sala de venda, que facilita o processo da apresentação de vendas. E a gente tem o aplicativo da Interval para o consumidor final, onde o cara pode no celular fazer troca de semana, pode comprar pacotes adicionais de férias, que a gente chama de getaways, enfim, e por aí vai. Isso é importante para o cliente também, ele entender na hora que ele compra, né? Isso é uma vantagem para ele, porque o que eu pego é muita dúvida de pessoa que não entendeu na hora de comprar, e aí quando chega em casa tem um monte de dúvida, porque realmente não entendeu. Então o Jorge estava me mostrando realmente o aplicativo de vocês, que mostra em tempo real, assim, na localização, quantos resorts tem, como é que faz, e achei isso muito interessante. Outra questão, meu caro, que aqui hoje a gente se duvidar, o único, ou maior, o único talvez, eu não conheço outro portal que divulga informação, mas lá fora tem muito portal que divulga sobre timeshare, propriedade compartilhada. E uma coisa que eu li na maioria, né, quando fez essa comparação, que realmente a Interval, a qualidade dos resorts são melhores. E eu pude ir lá entrar e ver realmente só resort. A gente tem uma preocupação, Vinícius, muito grande com a percepção de valor pelo nosso cliente, né? Eu costumo brincar que tem o valor agregado e o valor percebido, né? Você pode agregar valor no que você quiser. Se o cliente não perceber valor naquilo, é irrelevante no teu negócio. Então a gente tem um foco muito grande em fazer com que o cliente realmente perceba valor. E quando a gente começou a operação em 2012, uma das coisas que eu identifiquei que era interessante, mas por outro lado me assustava um pouco, é que a maioria das operações de venda, o cara ficava lá 1h30 contigo, com um pedaço de papel, uma caneta na mão e usava muito pouco o artefato da tecnologia, né? Já tendo, né? Já tem, 2012, pô, internet. Poxa, claro, já tinha Facebook, já tinha tudo. Já WhatsApp. E aí a gente focou nisso, né? Eu falei, cara, galera, nós temos que de alguma forma trazer a tecnologia para dentro desse negócio, né? E a gente identificou que através das ferramentas da Interval, dos aplicativos e tudo mais, que a gente conseguia mostrar em tempo real na sala de venda comparações de preço, de valor, né, de qualidade de empreendimentos com outros canais. Então a gente comparava, por exemplo, o preço de um pacote na Interval com o preço de um pacote num outro canal online. E aí o cliente via que realmente tinha uma diferença expressiva de preço, né, e que aquilo representava um custo-benefício relevante para a tomada de decisão dele. E a gente começou a perceber que isso trazia um valor percebido muito grande para o cliente. Que o cliente saía da nossa sala de venda e falava, pô, eu vi o negócio funcionando, né? Então não é que alguém me contou, não, eu vi funcionando. Mais ou menos ele coloca lá o que ele faz, como ele viaja, e aí você mostra, ó, na Booking.com você gasta isso. Tendo tua propriedade compartilhada ao longo de 20 anos que o Jorge me mostrou, você vai gastar muito menos, né? E aí você, para ficar no mesmo resort, para ficar às vezes na mesma data, e às vezes um resort com uma regalia a mais, talvez, né? Então esse foi o nosso foco, né? Desde o começo aqui, como é que a gente transforma esse processo de venda em algo mais rápido, mais credible, né? As pessoas confiem mais naquele negócio
e que a gente consiga utilizar as plataformas digitais como uma ferramenta efetivamente para vender. E tem dado um baita de um resultado, cara. As nossas operações todas utilizam muito da tecnologia no processo de venda e os índices de cancelamento nossos são relativamente baixos se comparados a outras grandes operações no mercado e tal. Então isso a gente entende que a gente está num caminho positivo, cara. Isso pela pessoa entender melhor o que está comprando, por ter mais credibilidade, isso é interessante. E quando eu fui ver a Interval, né, eu gostei muito que você vai escolher uma semana. Na verdade, você não escolhe uma semana, você escolhe 3 resorts e uma data, 3 datas e um resort, ou 2 resorts e 2 datas. Como é que funciona esse match? Assim, o processo ele é um processo interessante, né? A gente fala que a gente tem 2 formas de intercambiar. A gente tem o que a gente chama de solicitação primeiro e o que a gente chama de depósito primeiro, né? Basicamente, a diferença de uma para outra é que uma você deposita a sua semana com antecedência, mesmo sem ter escolhido a tua viagem, e a outra você só deposita a tua semana depois que a sua solicitação já foi atendida. E aí a gente trabalha como se fosse numa lista de prioridades, né? Então, na minha lista de prioridades, o cara número 1 da minha lista de prioridades é o cara que já me depositou a semana dele e me fez uma solicitação de 3 resorts, 2 datas, 2 resorts, enfim, ele já me fez uma solicitação para onde ele gostaria de viajar. Quando o cara faz a solicitação comigo, eu cobro dele a taxa de intercâmbio. Se eu não conseguir confirmar a viagem que ele está me solicitando, eu vou devolver integralmente aquele valor da mesma forma que ele me pagou no cartão de crédito normal. Por que eu cobro antes? Porque tinha muita gente que o cara falou assim, eu quero ir para o Rio de Janeiro. Aí a gente se virava para conseguir uma semana no Rio de Janeiro. Na hora que ligava para o cara e falava, olha, consegui essa semana no Rio de Janeiro, o cara, mudei de ideia, agora eu quero ir para Índia, né? Você fala, então nós já vamos cobrar desse cara de imediato, né? Porque é até uma forma de a gente ter mais segurança de que ele vai efetivar aquela viagem. É tipo a Uber, né? Desculpa te interromper, mas Uber faz isso. Você coloca lá, já te cobra na hora até para você realmente, não vou desistir aqui por qualquer coisa. Legal. Esse é o primeiro cara na minha escala de prioridade, é o cara que já me depositou e já me solicitou. Esse cara, ele já me deu a semana dele, ele já me falou para onde ele quer viajar e ele já me pagou o intercâmbio. É meio que nossa obrigação conseguir fazer com que esse cara viaje, né? O segundo cara na minha lista de prioridade é o cara que solicitou para onde ele queria viajar, me pagou a taxa de intercâmbio, mas ele ainda não me deu a semana dele. Ele falou, Fernando, eu quero ir para tal lugar ou tal lugar em tal data, né? Tá aqui, paguei a taxa de intercâmbio. A hora que você confirmar para mim a minha disponibilidade lá, eu te dou a minha semana, né? Esse é o segundo cara na minha lista de prioridade. O terceiro cara na minha lista de prioridade é o cara que me depositou a semana dele, mas ele não fez uma solicitação para onde ele queria ir. Então ele entra online lá no meu site, no meu aplicativo, ou liga no nosso 0800 e fala, olha, eu já tenho uma semana depositada, eu gostaria de viajar para Orlando. E ele faz lá uma busca online. Se tiver disponibilidade, ele confirma no ato. E o quarto cara na minha lista de prioridade é o que nem depositou e nem solicitou. Então ele entra na minha plataforma e ele faz uma simulação. Se eu desse uma semana em julho no meu empreendimento, será que eu conseguiria uma semana em outubro em Orlando? Se tiver disponibilidade de imediato, ele pode confirmar o depósito e a semana na mesma hora. Na hora. Então é uma lista de prioridade. Imagina que eu tenho destinos que tem muita demanda, né? Do Rio de Janeiro, Miami, até mesmo Orlando, Cancún, são destinos que tem muita demanda pra gente. Então imagina que se eu tenho 4 pessoas que estão no topo da lista de prioridades, que me solicitaram um determinado destino em uma determinada data. As primeiras 4 semanas que vão entrar no meu inventário, eu vou atender esses 4 caras que já estão na minha lista de espera. Então, para destinos onde eu tenho alta demanda, se o cara deixar para, eu vou fazer uma simulação e vou ver o que tem de disponível, ele dificilmente vai conseguir confirmar aquela semana. Por quê? Porque boa parte daquelas semanas elas já estão sendo ocupadas por quem está no topo da minha lista de prioridade. Então a gente criou uma ferramenta de prioridade que é onde quem sabe utilizar a plataforma e obviamente me ajuda, porque o cara quanto maior a antecedência que ele me entrega a semana, quando ele me fala para onde ele quer ir, ele está me ajudando a planejar as férias dele. Então esse cara vai ter uma prioridade de viagem dentro da minha plataforma. E, bom, você falou aí da tecnologia, né, que vocês estão investindo muito em tecnologia. Até a próxima pergunta é como a tecnologia tem ajudado os clientes, né, especificamente a gerirem suas reservas. Então, como que ajuda a gestão de reserva lá, aquele app da Interval? Facilitou em quê para o cliente? Facilitou muito, né? Quando essa indústria começou, né, na década de 70, 80, as pessoas faziam por telefone e fax, né? Sim. Então, para você conseguir confirmar uma reserva, você precisava de um monte de gente trabalhando num call center para confirmar uma reserva.
Cara, com a tecnologia, o negócio ficando mais fácil, né? Então a gente viu que teve uma mudança, né? Quando a gente implementou o site, lá no começo do ano 2000, que podia fazer transação online, a gente viu que teve uma migração grande de pessoas que antes faziam por telefone, começaram a fazer pelo site. Quando a gente implementou o aplicativo, alguns anos atrás, a gente viu que começou um grande número de pessoas sair do site e começar a fazer transação no aplicativo. O primeiro aplicativo da Interval, ele não permitia você fazer intercâmbio. Ele permitia, sim, o cara ter acesso aos Getaways, que eram aqueles pacotes promocionais, né, que independem do cara me dar a semana ou não, né, eles são pacotes adicionais que o cliente pode comprar. Né? Como é que funciona, aliás, o Getaway, que vocês falam que é super positivo? Então, a Interval tem basicamente dois benefícios. Um que são os intercâmbios, e aí tem várias formas de intercambiar, e outro que são os Getaways, que são pacotes promocionais de férias, que o cara pode comprar no mundo inteiro, ilimitados. Então, uma vez ele é sócio da nossa plataforma, ele tem acesso a uma plataforma onde ele faz buscas de pacotes de férias no mundo inteiro e ele pode comprar esses pacotes por preços altamente atrativos. Né? A gente chega a cobrar 30%, 40% do valor de um pacote em outro canal de distribuição. Então, é realmente relevante demais a percepção de custo-benefício que o cliente tem nesse produto. Porque às vezes ele fica então na semana dele e ainda pega um Getaway mais barato e tem 2 semanas em vez de trocar, né? Com aquele Getaway, eu quero dar esse Getaway para o meu irmão ir viajar, para o meu cunhado viajar. Ele pode comprar na plataforma e transferir. Quantas quiser, se quiser a 10 aí, pode comprar. Legal. Então, quando a gente começou o aplicativo, o cara só conseguia trocar os Getaways, né? E obviamente assistir vídeos nossos, né? Buscar no diretório de resorts quais eram os resorts da rede e tudo mais. Há 2 anos atrás, mais ou menos, a gente mudou, né, o aplicativo, a gente tentou fazer uma mudança mais radical no aplicativo. E hoje o aplicativo é uma ferramenta completa para o cliente. Então o cliente consegue fazer intercâmbio, o cliente consegue fazer Getaways, o cliente consegue comprar cruzeiro, o cara faz o que ele quiser pelo meu aplicativo. Então na palma do celular dele ele não precisa nem entrar no site que ele resolve tudo. O que é legal hoje, Vinícius, é que assim, no aplicativo o cara escolhe lá um destino que ele quer. Por exemplo, eu quero ir para Orlando. E aí ele tem a opção de pedir para o aplicativo mostrar para ele quais as opções que tem. Então o aplicativo vai mostrar, você tem essa opção para fazer intercâmbio e você tem também essa opção para fazer um Getaway. Né? Ou se não tiver intercâmbio, o aplicativo vai falar, não tem disponibilidade para intercâmbio, mas eu tenho para Getaway. Então é uma forma que a gente tem também de fazer o cara viajar com a gente. Porque não adianta o cliente estar na base se ele não viaja comigo. Né? A única forma que ele tem de perceber valor no meu negócio é quando ele viaja. Utilizando. Não adianta ser dono de uma coisa que você não vai usar, né? Essa é a filosofia. E, meu caro, a próxima pergunta aqui que eu gostei muito desse Flex Change, que é uma maneira de você viajar meio que de última hora. E aí eu vi que era um diferencial da Interval, né? Pelo que eu li. E como é que funciona esse Flex Change? O Flex Change é o seguinte, cara. A gente só aceita solicitação de uma viagem, né, aquilo que a gente falou agora há pouco, do cara solicitar um destino para onde ele quer ir, com até 59 dias antes da data do check-in. Né? Com menos de 59 dias antes da data do check-in, eu não aceito mais solicitação. Por quê? Porque eu não vou ter como trabalhar aquela solicitação do cara. Se o cara me solicita que ele quer um destino, faltando 30 dias para o check-in dele, eu não tenho tempo hábil para trabalhar aquela reserva. Então, com menos de 59 dias antes da data do check-in, o cliente não pode mais fazer solicitação de reserva. Então, como é que funciona? Se o cara está lá nessa janela de 59 dias antes da data do check-in, ele vai entrar na minha plataforma e se ele já tiver depositado a semana dele para mim, ele vai poder escolher um pacote para fazer um intercâmbio. E no Flex Change, que é esse período de 59 dias antes da data do check-in, eu não cobro dele a taxa de upgrade de unidade. Então, se o cara estiver no período que a gente chama de Flex Change, ele pode trocar uma unidade estúdio, por exemplo, por uma unidade de 2 dormitórios, se houver disponibilidade, sem nenhum custo adicional, pagando somente a taxa de intercâmbio. Por que a gente fez isso? A gente identificou que tinha uma grande quantidade de semanas depositadas na nossa plataforma, que muitas vezes a gente não conseguia movimentar elas com tanta antecedência. E para a gente era mais importante movimentar aquela semana do que, obviamente, perder aquela semana. Então, quando a gente abriu o Flex Change, a gente abriu uma possibilidade enorme para clientes que são assíduos nossos e que utilizam muito a plataforma, de buscarem
oportunidades extraordinárias de viagem. Sim, com um custo extremamente acessível. Então imagina que eu tenho gente que me dá às vezes uma semana de média temporada no apartamento estúdio e consegue uma semana de alta temporada no apartamento de 2 dormitórios num destino extremamente relevante. Por quê? Porque naquele destino talvez eu tivesse muita disponibilidade e quando eu abri para o Flex Change eu consegui estimular as pessoas a fazerem mais intercâmbio. Quanto mais eu estimulo as pessoas a fazerem intercâmbio, mais eu estou estimulando esses 2.200.000 sócios a entregarem semanas para o banco de semanas da Interval. E quanto mais semanas eu tenho no meu banco de semanas, mais disponibilidade eu consigo oferecer para os meus clientes. Então, para a gente é fundamental que as pessoas entendam o valor do intercâmbio, porque quanto mais intercâmbio elas fizerem comigo, mais disponibilidade eu tenho para movimentar toda essa rede de 2.200.000 sócios. Então ela recebe até um prêmio, às vezes, por fazer a reserva em cima da hora, né? Que ela pode ter a possibilidade de pegar uma coisa que não conseguiria ser reservada. O cara consegue fazer reserva com até 24 horas antes do show. 24 horas, né? Ou seja, tá um dia antes, viu a disponibilidade lá no app, se quiser. Disponibilidade, dá um ok, confirma e vai viajar. Faz a mala e vai viajar. Nossa, é incrível e é um diferencial muito de vocês, né? Eu vi que muita gente... Muitas das coisas que a gente tem, né, na forma de utilizar são diferenciais relevantes da empresa, né? Há 2 anos atrás, a gente lançou uma plataforma que chama Hotel Exchange, que ela basicamente permite que o cliente troque uma semana de férias por diárias em hotéis em destinos urbanos, por exemplo. Então, uma coisa que a gente identificava é que empreendimentos de tempo compartilhado, de propriedade compartilhada, via de regra, são empreendimentos em destinos turísticos, né? Destinos urbanos, que são destinos culturais, por exemplo, Londres, Paris, Nova York, São Paulo, são destinos que não têm empreendimentos que foram vendidos como timeshare ou como propriedade compartilhada. Isso era um desafio na hora da venda, porque o cara ia vender e o consumidor, ele quer viajar, cara, ele quer ir para Paris, ele quer ir para Londres, assim como ele quer ir para Cancún, como ele quer ir para Orlando. E muitas salas de vendas, o cara falava, não, você vai comprar, você pode viajar para os destinos de férias, mas você não pode ir para Roma, Paris, Londres, Nova York. E a gente achava isso muito ruim, né? Pô, você está dando um negócio, o cara falou, mas você não pode fazer isso, uma série de coisas. Então a gente criou uma plataforma, que é o Hotel Exchange, onde a gente utiliza de empreendimentos que não são empreendimentos de tempo compartilhado e possibilita o cara fazer um intercâmbio. Então ele pega uma semana, ele me dá uma semana num destino aqui no Brasil, por exemplo, e ele quer ir para Nova York. Através da nossa plataforma, eu vou falar para ele, olha, com essa semana que você me deu, você consegue 3 diárias em Nova York, você consegue 4 diárias em Nova York, alguma coisa nesse sentido. Então ele faz um intercâmbio, ele me dá um pouco mais de dias do que o que ele toma nesses destinos, mas é como se eu estivesse comprando a semana dele e dando isso de desconto para ele adquirir uma viagem para algum outro destino. E às vezes vale a pena, né? Vale, aí eu abri o leque para o cara viajar o mundo inteiro, né? Então na nossa plataforma ele viaja o mundo inteiro. A mesma coisa a gente fez com os cruzeiros marítimos há alguns anos atrás. Aliás, como é que funciona o cruzeiro marítimo? Eu vi lá que, sim. O cara me dá a semana dele e eu vou falar o seguinte, olha, Vinícius, a sua semana ela vale, sei lá, um exemplo, $500. Você está solicitando um intercâmbio para um cruzeiro que custa $800 uma semana nessa cabine. Então, eu vou abater esses $500 da semana que você está me dando e você vai pagar os $300 de diferença para ir para esse cruzeiro que você está me solicitando. Qual que é a grande vantagem de cruzeiro? Eu tenho um volume enorme de cruzeiros marítimos. Nós somos uma das empresas que mais comercializa cruzeiros marítimos nos Estados Unidos. Legal. Então a gente tem acordos com a maioria das redes que são muito relevantes. Então eu consigo um preço mais vantajoso do que um outro canal de distribuição e eu ainda monetizo a tua semana, eu compro a tua semana e uso ela como uma forma de desconto para abater o valor que você está pagando na viagem. Então o cara acaba de viajar comigo pagando um valor. É legal que na propriedade compartilhada suas semanas não acabam, você sempre tem renovando, então é uma fábrica de, no teu caso, se você usa, de fazer dinheiro, né? De você usar em hotel, em cruzeiro e tudo mais, o dinheiro que talvez você gastaria. Eu brinco que é o seu dinheiro de férias, né? A sua moeda de troca para você tirar férias no mundo inteiro, né? Pois é, e a propriedade compartilhada é a tua máquina de fazer dinheiro de férias, né? Porque você sempre lá, tu vai ter e sempre vai renovar, não acaba. E, meu cara, o que acontece? Eu recebo muita dúvida, pelo menos no meu portal, quanto ao inclusive de alguns resorts, né? Às vezes você troca semana por semana de hospedagem, mas aí o all inclusive está incluído, não está incluído.
É obrigatório, não é obrigatório? Como é que funciona dentro da Interval os hotéis que tenham inclusive e os hotéis que não tenham inclusive? Esse é um ponto importante, tá, Vinícius, você comentou aqui. Todos os meus empreendimentos, né, alguns deles eles têm um sinal de mais, é um sinal azul de mais numa bolinha. Esse sinal significa que o empreendimento é all inclusive obrigatório. Todos os empreendimentos são all inclusive obrigatório, eu comercializo na minha plataforma, seja intercâmbio ou getaway, somente a hospedagem. O cliente vai ser obrigado a adquirir um programa de all inclusive, um pacote de all inclusive do empreendimento, tá? Nas informações relevantes da minha reserva, quando o cliente avança para fazer a reserva, eu sempre coloco lá qual que é o valor que o empreendimento cobra por dia, por pessoa, dependendo da temporada e tal. É como um alerta para o cliente que está fazendo a reserva. Mas ele vai ter que pagar esse valor diretamente para o empreendimento. Ainda assim, se o cara colocar na conta o valor por dia do all inclusive, por pessoa, a quantidade de pessoas que ele vai estar lá e tal, mais o valor que ele pagou para mim na hospedagem, ainda assim eu vou ser extremamente mais barato do que qualquer outro canal de distribuição. Mas é relevante, porque os empreendimentos são all inclusive obrigatório, o cliente tem que adquirir o programa de all inclusive no hotel. Esses hotéis não oferecem a opção de ter um hóspede que não esteja no pacote de all inclusive. Sim. A mesma coisa acontece com alguns empreendimentos que têm taxas que também são obrigatórias. Alguns empreendimentos da América do Sul, empreendimentos mais antigos, eles às vezes cobram lá uma taxa de eletricidade, uma taxa de limpeza, uma taxa de alguma coisa. Isso está explicado sempre nas reservas, nas informações importantes das reservas. Por isso que é importante o cliente, quando ele está fazendo a reserva conosco, conforme ele vai dando o follow, né, o passo a passo da reserva, a hora que ele chega em informações importantes, é importante ele ler aquilo, né, dar um aceite digital, porque aquilo lá ali está explicando para ele, olha, você eventualmente vai ter uma taxa ou outra. Não, é a minoria dos empreendimentos que tem isso, mas alguns destinos têm muito empreendimento all inclusive, um deles é Cancún, que a maioria dos empreendimentos são empreendimentos all inclusive. A gente tem bastante empreendimento que também não é all inclusive, mas é importante o cliente na hora da reserva identificar, senão o cara faz uma reserva no empreendimento que é all inclusive, aí ele liga. Tem uma surpresa, né? E realmente dá pra ver, quando você vai ver o empreendimento, tem aquele maisinho que diz all inclusive. E o importante é isso, não gerar surpresa, é saber exatamente quando ele vai pagar, se tem que pagar. Exatamente. E no final das contas isso é mais barato. A gente já fez essa conta comparando com o Booking. Não sai de graça, inclusive é impossível colocar isso de graça. A gente tem empreendimento lá em Cancún que tem 6, 7, 8 restaurantes. Tem empreendimento que tem restaurante guia Michelin dentro do all inclusive, né? Pois é, tu come o dia inteiro, a noite inteira e você tem que pagar por aquilo, custo, né? Tem que ter um custo. Com certeza. E eu vi também que tem o Gold e o Platinum, né? Que é tipo você ter um upgrade, de você ser um cliente mais premium da Interval. Como é que funciona isso, Fernando? 3 categorias basicamente, né? Básico, Gold e Platinum, né? O que muda de uma categoria para outra são alguns benefícios adicionais. Então, por exemplo, a categoria do básico, ela dá acesso somente a intercâmbio de semanas e getaways. O Gold, ele dá acesso a intercâmbio de cruzeiro, Hotel Exchange e getaways. E o Platinum dá acesso a tudo isso e mais alguns benefícios. Por exemplo, acesso a VIP Lounge de aeroporto, acesso a programas de golfe, programas de spa, enfim, algumas coisas um pouco diferenciadas. E além disso, cada uma das categorias ela dá um pouco mais de desconto nos getaways. Então, todo cliente que é afiliado com a Interval, no primeiro ano de afiliação, ele tem $25 de desconto em qualquer getaway que ele adquirir na nossa plataforma. Isso no primeiro ano. O cliente que é Gold, ele tem $25 em todo o período que ele for afiliado. E no primeiro ano ele tem $50, porque ele já tinha 25 mais 25, ele ficou com $50. E o cliente que é Platinum, ele tem $50 de desconto em qualquer getaway que ele comprar ao longo de todo o período da afiliação dele. E no primeiro ano ele tem $75 de desconto, porque acumula com os 25 que já é parte do programa. Está aqui aberto para o Brasil ou só lá nos Estados Unidos? Está aberto, se eu quiser eu posso virar Platinum e usufruir disso tudo, né? Importante, qualquer cliente da Interval pode virar Gold ou virar Platinum. No ponto de venda, o empreendimento escolhe qual produto que ele quer vender. Eu tenho empreendimentos no Brasil que vendem um produto básico, tenho empreendimentos que vendem o Gold e eu tenho empreendimentos que vendem o Platinum no ponto de vendas. Quando o cliente for renovar diretamente com a Interval, ele pode ou escolher uma categoria inferior ou permanecer naquela que ele está ou fazer um upgrade de categoria. Obviamente, a minha galera
sempre que alguém liga lá para fazer uma viagem, a gente vai explicar os benefícios de uma categoria superior e oferecer o upgrade para ele de categoria. E a maioria dos clientes, sinceramente, acabam fazendo o upgrade porque eles realmente veem que tem um benefício. Tem benefício, né? Que legal, que legal. Qual que é a importância agora da Interval fazer parte da Marriott, que a Marriott hoje é o maior grupo hoteleiro aí do mundo? Cara, esse é um processo diferente. Esse é um processo bacana, cara. O mundo está vivendo um momento das grandes fusões, né, Vinícius? A gente observa isso em vários segmentos de mercado. E o mercado do turismo não é diferente, né? A gente tem observado grandes fusões de grandes cadeias. A Marriott sempre foi um cliente da Interval, né? Quando foi, acho que em 2012 ou 2013, a Marriott Hotels, ela separou as unidades de negócio, que era a Marriott Hotels Worldwide, que era a empresa que ia cuidar da parte hoteleira, do que era a Marriott Vacation Worldwide, que era a empresa que ia cuidar da parte de timeshare, propriedade compartilhada e esse outro negócio da empresa. Eles separaram esse negócio e a Marriott Vacation Worldwide foi para New York SI, para a Bolsa de Valores de Nova York, e começou a operar de uma forma independente da marca hoteleira, mantendo a marca Marriott, mas independente da questão hoteleira. Alguns anos depois, a Hyatt anunciou que ia fazer a mesma coisa, né, que é uma outra bandeira americana relevante, e anunciou que ia separar a parte hoteleira da parte de Vacation Ownership, que eles chamam. Naquela época, a Interval pertencia a um grupo que chamava ILG, Interval Leisure Group. Nós adquirimos, isso foi em 2015, nós adquirimos o braço da Hyatt para o mercado de tempo e propriedade compartilhada. Em 2016, começou uma conversa para que a gente adquirisse também o braço da Sheraton, que era o Vistana Signature Experience, tinha as marcas Sheraton, Westin, St. Regis para o mercado de tempo compartilhado, e nós acabamos adquirindo também o Vistana Signature Experience com todas essas marcas, Sheraton, Westin, St. Regis para o mercado de tempo compartilhado. A parte hoteleira da Starwood acabou se juntando naquele mesmo ano com a Marriott e criaram a maior rede hoteleira do mundo, Marriott Hotels e Starwood Hotels. O braço de tempo compartilhado da Starwood ficou com o guarda-chuva do ILG e da Marriott continuou atuando de maneira independente. O ano passado, a Marriott Vacation Worldwide adquiriu todo o grupo ILG, incluindo a Interval e todas as outras empresas do grupo, dentre elas a Hyatt, Sheraton, Westin, St. Regis, todas as empresas do mercado de tempo compartilhado. Um engolindo o outro pelo visto, né? Então, sobrou alguém, porque eu vi todo mundo se juntando aí na... Eles buscam muito, né, o engagement de marca, né? Então, uma coisa que essas empresas identificaram lá fora é que esse tipo de marca, né, Hyatt, Sheraton, Marriott, são marcas muito relevantes no mercado internacional como um todo. E que aqueles clientes tinham particularidades muito parecidas, né? Então, que faria sentido para uma empresa ter todas essas marcas embaixo do guarda-chuva dela, que ela teria muito mais facilidade de gerenciar essas marcas e diversos tipos de clientes que se acabam se identificando um pouco mais com a Marriott, um pouco mais com a Hyatt, um pouco mais com a Sheraton. Sim. Então hoje a gente é uma empresa que detém 7 das maiores marcas hoteleiras do mundo para o mercado de tempo e propriedade compartilhada. Que são, vamos lá, Hyatt, Sheraton, Westin, St. Regis, Ritz-Carlton, Marriott e Grand Residences. Que legal. Tudo isso dentro do grupo aí da Interval, Marriott Vacation. Todas as empresas elas já faziam intercâmbio com a Interval há muitos anos. Sim. Hoje elas pertencem ao mesmo grupo e isso obviamente facilita o nosso negócio no sentido de que são marcas relevantes e os nossos clientes vão ter acesso a empreendimentos de marcas relevantes também. Com certeza, Fernando. Quem não conhece Sheraton, Hyatt, Marriott, ou seja, se você, assim, o melhor de hotelaria vocês têm, né? Então a pessoa que vai adquirir pode ter certeza que vai estar junto com grandes players aí da hotelaria do tempo compartilhado aí, internacionais. Então, assim, é uma questão importante, né? A empresa hoje é a maior empresa do mundo no segmento de vacation ownership, né? E é relevante, tem marcas relevantes, são diversas empresas dentro do grupo, né? Eu acho que isso traz, obviamente tem uma junção cultural, né, de cultura organizacional das empresas e tal, que é um processo que a gente está passando aí nos últimos 12 meses, né? Essa transação foi completada em setembro do ano passado, em 2018, então não faz nem um ano bem ainda recente, da transação, né? é muito Desafio. recente.
mas com certeza veio para agregar e isso é muito relevante para a gente, ajuda a gente no nosso dia a dia, ajuda as nossas operações a venderem os produtos, trazerem mais credibilidade para os produtos. Então, assim, no geral, é extremamente positivo a fusão. Tá certo. Fernando, muito obrigado pela segunda entrevista agora, né? Para esclarecer um pouquinho mais agora como funciona a FlexChange, Getaway, troca de cruzeiro, agora também a utilização de hotel. Meu caro, obrigado, viu? E sucesso aí para você da Interval aqui no Brasil. Sucesso pra você. Valeu, meu. Valeu.